Então, agora a gente está no passo aí de tratar a sepse. Um tratamento de sepse, né? Movelov. Esse paciente com sepse, o primeiro passo é MOV, monitor O2 e veia para todos os pacientes. Todos os pacientes têm que ser atendidos na sala vermelha. Galera, esse teatrinho é real, tá? Chega lá, Judite, a gente fala isso direto, né? Judite, vem cá, Judite, eu preciso muito de um leito na emergência. Ah, doutor Rom, mas tem um paciente ali que vai fazer endoscopia. Você fala, mas endoscopia não é emergência, não. Eu preciso desse leito. Meu paciente não pode ficar fora da emergência. Ah, não, doutor, eu coloco ele sentadinho lá. Não, Judite, não dá não. Esse paciente tem sepse, Judite. Caso muito grave, tá? Todos esses pacientes têm que ser acompanhados na sala vermelha, monitorizados, suplementação de O2 e acesso venoso. E aí a gente precisa tratar o problema. Quem for malandro nessa aula aqui, quem tá linkando as coisas, talvez já esteja até pensando qual o problema. Eu dei 3 problemas no começo. De certa maneira, eu preciso tratar aqueles 3 problemas. Eu tenho infecção para tratar e tenho disfunção orgânica para tratar. Agora, a resposta do hospedeiro, complicado. Não dá para tratar isso. Mas eu tenho 2 coisas que eu posso tratar. Você já pode pensar dessa maneira para identificar como que seria esse tratamento. E eu te digo aí, com essas 3 palavras. Desculpa, 4. Pode usar. Pode ter tirado a palavra infeccioso e vai ficar melhor ainda. Perfusão, antibiótico terapia e foco. Desse jeito que a gente trata a sepse. Sepse, o tratamento é perfusão, antibiótico e foco. Não é foco na doença, não. É foco de controlar o foco. Qual que é a causa da infecção? Aonde que ela está? Se está na vesícula, e a vesícula está supurada, podre, é uma diverticulite perfurada, grau 4, com uma rente 4, né, com uma peritonite fecal, se esse cara não for operado, usar uma laparotomia para drenar, fazer um Hartmann, esse cara não vai melhorar nunca. Não vai melhorar nunca dessa sepse. Eu tenho um paciente com uma clássico na vascular, né? O cara tem uma gangrena bolhosa infectada. Tá na UTI com pneumonia. Tá assim, tá isso aí não é pneumonia, não. Isso aí o tratamento é putar. Não adianta. Pode fazer um antibiótico que for. Não resolve mais, não. Então, galera, esse ponto aqui é chave. É chave pra gente ter esse entendimento da aula. É o que vai realmente mudar o jogo para vocês entenderem de uma vez. E perfusão, como que eu trato perfusão? Pô, coisa simples, né? Perfusão eu trato com volume. Volume, meu paciente cristalóide. Cristalóide na sepsis é ring lactato. Cristalóide na sepsis é ring lactato. Ring lactato hoje em dia, pô, é barato, tem em todo lugar. A gente já consegue usar isso com uma certa maestria. Ring lactato, aí que vem uma discussão interessante, que é essa discussão aqui. Um outro artigozinho legal para quem quiser pesquisar também. Como que a gente faz essa expansão volêmica no paciente? Antigamente tinha esse clássico valor. Ainda tem, 30 ml por quilo. Então, um cara de 70 quilos, 2 litros. Abre 2 litros de soro. Pum, já fiz muito isso. Só que o que se vem se discutindo agora, em várias outras áreas da medicina, é que essas hiperidratações, essas expansões volêmicas muito volumosas, geram distúrbios. Dilui fator de coagulação, acidose hiperclorêmica, piora do sangramento. Então tem uma série de coisas que estão caminhando para um bom senso na hora de você fazer a expansão volêmica, na hora de você tratar a perfusão. Então qual que é a grande dica aqui, né? A grande dica é isso aqui. A grande dica é isso aqui. Você fazer pequenas alíquotas, você pode até usar como referência os 2 litros. Olha, eu posso fazer 2 litros para esse paciente, mas nem todo mundo aguenta 2 litros. Muito paciente você tá lá fazendo, tá tendo infusão nesses momentos de sepse, tô falando um cara jovem, mas um vovozinho, e aí no meio da infusão o cara faz uma edema agudo também. Então, o macete, pequenas alíquotas de 500 ml e monitorizar o paciente. Como que eu monitoro o meu paciente? Frequência cardíaca diminui, pressão sobe, às vezes o TEC melhora, o paciente fica mais aquecido, melhora o Motley, melhora a diurese. Qual que é a diurese do paciente? Esse valor é um dos valores que vale a pena decorar. 0,5 ml por quilo por hora. Ou seja, em 1 hora eu consigo ter uma ideia se a minha hidratação
evoluiu com função renal positiva, ou seja, se eu tenho perfusão no rim, o rim está filtrando, então tem perfusão nos órgãos importantes. Então isso que é a sacada. E outra coisa que a gente faz é auscultar o paciente, para ver se ele não está estertorando, para ver se ele não está acumulando esse líquido. Então essa aí, um bom artigo para, acho que gera muita coisa aqui em cima. Bom senso. E aí é bom senso. Acabei falando antes, aí tem que ter bom senso na hora de fazer essa perfusão. Hashtag bom senso. Ficou até lindo essa transfusão. Já tinha esquecido dessa arte aqui. E aí, meus caros, a próxima brincadeira é o quê? Antibiótico. Antibiótico terapia precoce. Precoce quando, Ron? Quando eu diagnostiquei. Se eu tenho lá meu Quick-Sulfa 2, se eu tenho sepsis, o Scor-Sulfa já 2, eu vou entrar com antibiótico. Agora o macete aqui, galera, é o seguinte. Toda vez que você pensar em antibiótico terapia, na sepse, você sempre, a partir de agora, você sempre vai pensar em hemocultura. Sempre. Sepse tem que fazer hemocultura antes de iniciar o antibiótico de preferência, mas você não pode procrastinar o uso do antibiótico. Você não pode deixar que o laboratório deu problema e você fica lá 2, 3 horas sem antibiótico. Aí você vai ter que fazer. Então, essa é uma medida mais prática. Mas a antibiótico terapia vai funcionar desse jeito. Pode tirar dúvida? Pode. Agora ou você olha? Pode. Tá. Você tinha falado que geralmente você já chegou a injetar assim, 2 litros em um paciente, certo? Já fiz muito. Aí o que eu fico meio assim dúvida nessas situações é, no ATLS, se não me engano, eles falam para poder fazer de 1.000 em 1.000, e já tem gente que fala, até alguns professores meus já disseram, não, vai de uma vez, ou vai aos poucos, justamente por essa situação. E também tem alguns pacientes que não podem fazer o uso de rim lactato. Paciente que não pode fazer uso de rim lactato é muito claro. Isso aí é off. Não é prático, isso é um conceito que não é prático. Agora, essa discussão de volume, ela é muito massa. Ninguém tem um martelo aí batido nisso, não. Essa história de fazer aberto 20, 30 ml é antiga. Antigamente eu sabia até referência, cara. É porque agora me pegou. Eu tenho uma aula aqui que eu até coloco os artigos dessa referência que foi de 20 a 30 ml por quilo, que é do próprio TLS, que o TLS usava. E isso não tinha embasamento nenhum, não era um estudo clínico randomizado que definiu isso, não. Foi quase que uma opinião de vários médicos. Foi uma experiência de serviço. E aí se colocou como uma prática e fez por muito tempo. Então, essa discussão nova, isso é novidade, realmente. Por isso que eu até coloquei o artigo onde coloca essa sugestão, que é, por exemplo, o que o próprio Guia da Medicina Intensiva sugere, o próprio ILAS discute, o próprio Sepsis 3.0 discute. Essa expansão volêmica meio que euvolêmica, né? Uma ressuscitação mais euvolêmica. Eu não quero botar esse paciente, eu não preciso de fazer tanto volume para esse paciente. Então é uma discussão, galera. Isso é uma discussão realmente que tem muita coisa para fazer, muita coisa para pesquisar ainda, para sair resultado, para alguém realmente bater esse martelo, viu, Carol? Mas assim, como recomendação que eu tenho feito, que eu tenho visto, quem eu acompanho, quem eu leio, é essa: diminuir as alíquotas e não fazer de uma vez. Não tem porquê também, cara. Se você botar na ponta do lápis, tem porquê você correr 2 litros ali em 3, 4, 5 minutos, cara. Você pode fazer isso no intervalo de 20 minutos, sabe? Reavaliar o paciente, faz mais 20. Não acho que é isso que seja a resposta. E não só eu, mas como muita gente, eu não acho que isso seja a resposta. Então, é uma discussão boa, galera. E em relação à antibiótico terapia, quando que a gente começa? A gente já falou. E qual antibiótico? Aí, galera, qual antibiótico é uma outra discussão interessante, por quê? Se eu for pensar de forma geral, a gente vai falar aqui antibiótico terapia empírica e de preferência com 2 classes. Essa é a resposta. Qual? Você pode falar assim, empírico, de preferência com 2 classes. Mas é claro que eu estou pensando no foco. A de depender do meu foco, eu vou usar uma dupla, por exemplo, de antibióticos. E o que na prática, que é um conceito que é legal de vocês levarem, isso significa? Porque você olhar uma tabela, o próprio ILA sugere lá, vocês podem olhar, bem legal.
A tabela de sugestão, eu tenho uma aqui até, impressa. Uma tabela de sugestão de antibiotic terapia. Ele vai colocar lá, suspeita é foco abdominal? Entra com Rocefin Metro. Suspeita é foco pulmonar? Rocefin, claro. Suspeita não sei o que. Ele vai dar as opções. Mas, na prática, o que a gente vê muito hospital, como tem o próprio perfil patógeno da região e do hospital, os hospitais tendem a sugerir os antibióticos de acordo com o foco. Então, isso na prática é o que a gente vê muito. Você está num hospital onde pneumonia, paciente com sepse e pneumonia que já esteve internado é merivanco. Aí você está em outro que é tazocin e vanco. Então, essa diferença ela varia às vezes de hospital para hospital, de acordo com o CCH daquele hospital. Mas vocês podem sempre usar, por exemplo, estou sozinho, Romulo, não tem como eu saber. Você pode usar uma referência como a do ILAS, por exemplo, que é do Instituto Latino-Americano. Vai lá, usa, olha o foco, olha o tipo de antibiótico que está sendo recomendado e aplica. Não tem problema nenhum também. Mas o conceito aqui para vocês não decorarem, que tem uma pá de antibiótico, não é isso que eu quero passar para vocês, é isso. Empírico, amplo espectro e de 2 classes. É isso que eu tenho que fazer. E pensando no foco, claro. E aí vem o terceiro pilar nosso, que é controlar o foco. E controlar o foco, o que significa esse conceito de controlar o foco? Que é aquilo que a gente falou da vesícula, identificar o foco e, se possível, por exemplo, tirar, extirpar, vasectomia, amputação, por aí vai. Tem que sempre pensar, catéter, será que é o catéter? Tem que trocar, coletar as culturas do catéter, da ponta do catéter, cultura pareada com hemocultura também, para ver se é realmente cultura que é a infecção do catéter, mas eu preciso tirar aquele foco. Então, eu sempre tenho que pensar também na causa do problema. Então, vocês estão atendendo um paciente com sepsis, você começou o pacote de 1 hora, você fez hemocultura, antibiótica terapia, expansão volêmica, está ofertando O2 para o seu paciente, está fazendo o suporte adequado, mas você também está pensando em qual que é a causa daquele problema. Se é que tem como, por exemplo, será que é um foco abdominal? Eu estava discutindo isso nos Melhores Amigos, que foi um caso muito difícil que eu atendi recentemente. Um paciente que chegou com uma suspeita de infarto, chocou, a gente achou que era uma sepse pulmonar, chocou de novo para uma sepse abdominal e era uma úlcera gástrica perfurada, um negócio muito raro, úlcera péptica, né? Era uma úlcera gástrico-duodenal. Um negócio que é muito raro hoje em dia, uma peritonite severa. Um diagnóstico muito difícil, ela tinha dor torácica. Uma senhora, uma vovozinha com dor torácica. E ela tinha uma úlcera perfurada. Então, não é fácil. Mas ela, por exemplo, foi para a cirurgia, foi para a laparotomia nesse mesmo dia e ficou bem. Tirou o foco, ficou bem. Deu tempo de tratar essa sepse. E aí, outro grande ponto aqui da gente discutir sepse, e como a gente está discutindo, querendo ou não, os conceitos do paciente chocado e tal, a gente não pode esquecer aí do catéter. Muitas vezes, como eu te falei, muitas vezes esses pacientes que fazem sepse, às vezes internação em UTI, tem foco no catéter, tem foco na sonda, tem foco, às vezes, em algum outro dispositivo que o paciente esteja usando. Então, sempre lembra do foco em dispositivos também. Não só em doença cirúrgica, mas também em algum outro dispositivo que o paciente usa. Esse conceito também é bem legal.